Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 73. Eu hoje quero fazer algumas reflexões com vocês sobre o nosso compromisso com o Evangelho e as crises pessoais pelas quais passamos. Salmo 73. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, deixa aí aberto, mas o texto também vai aparecer aqui no telão. Olha aqui para mim um pouquinho, presta atenção aqui. Na maior parte das vezes, a gente acha que porque tem compromisso com o Evangelho, ou estamos envolvidos com o Evangelho de alguma forma, estamos blindados, protegidos contra crises interiores, pessoais. Mas não é assim que acontece. Todos nós, mesmo envolvidos com o Evangelho, envolvidos com a causa, comprometidos com o reino, todos nós temos nossas crises pessoais. E nós vamos ler agora um salmo de uma pessoa que cuidava do louvor do templo. Asaf ele deu início aos um dos 3 grupos que cuidava do louvor do templo de Jerusalém, que eram chamados os filhos de Asaf, que eram seus alunos, seus discípulos, que ele preparava para cuidar do louvor do templo. E esse homem, que cuidava do louvor do templo, e que estava formando pessoas para cuidar do louvor do templo, e que estava intimamente, intrinsecamente, umbilicalmente ligado ao templo, à obra de Deus, à causa do reino, à liturgia, ao culto, às orações, caiu numa crise pessoal, interior, que ele vai dizer: eu quase que dei um chute de bico nesse pacotão todo. Quase que eu mandei tudo às favas. Quase que eu quis tirar tudo da minha vida. Templo, liturgia, orações, cânticos. Quase que eu parti para nada. Porque eu não aguentei um momento específico na minha vida, e ele diz: quase que eu tropecei e caí. Então o texto que nós vamos ler é um texto em que ele descreve o que isso aconteceu, e é justamente aproveitando o que ele descreve aqui que eu gostaria essa manhã de falar para vocês sobre isso. O que acontece dentro da gente nesses momentos de crises pessoais, e de que maneira, aproveitando a própria experiência do salmista, nós temos para nos cuidarmos. Nós temos de nos cuidar para que a mesma coisa não aconteça conosco. Então, Asaf diz o seguinte: olha, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração, mas isso é uma conclusão que ele só chegou depois. Ele está começando o salmo com uma conclusão que ele só vai chegar depois do processo, tá bem? Então ele já começa dizendo uma coisa que ele aprendeu, e aí ele continua: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Esses ímpios, essa gente que nem se incomoda com Deus, não quer saber de nada, tem a sua própria vida. Eu olho para eles e vejo que eles não passam por sofrimento. Eles têm o corpo saudável, forte. Eu aqui, que sou fiel ao Senhor, que participo de tudo, vivendo minhas crises, e eles ali livres dos fardos, não são atingidos por doenças, estão sempre saudáveis. Como os outros homens, acontece de ficarem doentes, principalmente eu, que trabalho para o Senhor, eu fico doente, e essa gente sempre muito saudável, muito feliz, esbanjando alegria. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, eles se vestem de violência, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações,
Eles zombam, falam com más intenções, com a sua arrogância ameaçam com opressão, com a boca rogam assim os céus, com a língua se apossam da terra. Por isso seu povo se volta para eles, bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como é que saberá Deus? Terá conhecimento ao Altíssimo? Que nada, Deus nem está aí, Deus nem existe. Eu faço o que eu quero da minha vida. Assim são os ímpios. São eles ali sempre despreocupados. E vão aumentando suas riquezas, vão prosperando. Eu aqui cheio de dívidas, com meu salário parco, com minhas despesas tão grandes, com medo de perder o meu emprego, com uma dificuldade imensa de sustentar minha família. E esse pessoal só vai prosperando. Certamente eu chego à conclusão que me foi inútil manter o meu coração puro. De que adianta? Lavar as minhas mãos na inocência, se justamente essa turma que está se dando bem, e eu que tento ter uma vida certinha, enfrento tantas adversidades. Eu, que tento ter uma vida certinha, o dia inteiro sou afligido. Todas as manhãs eu sou castigado pela vida. Cada dia eu tenho que matar um leão. Se eu tivesse dito, falarei como eles, vou viver como eles, eu teria traído, Senhor, os teus filhos. Quando tentei entender como é que essas coisas acontecem, achei muito difícil para mim, até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como o sonho que se vai quando acordamos, quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo, tu me dizes. Então tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus senão a ti, e na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis toda injustiça e todos os injustos. Mas para mim, e aí ele vai àquela conclusão que ele chegou lá no início, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. A gente entra numa crise dessa, não tenha dúvida disso. Às vezes a gente passa exatamente isso. É aquele colega nosso de trabalho que é promovido e ocupa o lugar que a gente estava achando que seria nosso, que a gente estava mais preparado para ter aquele lugar, e é justamente aquele colega nosso que não tem nenhum pudor na vida, que vive se metendo em encrenca, que a gente sabe que é desonesto, engana todo mundo. É justamente com ele que fica aquele cargo, aquela promoção, que a gente que tenta andar certinho, serve ao Senhor, acha que vai ser nosso por bênção de Deus. E não é isso que acontece. É aquele vizinho nosso que vive arrumando encrenca, que não tem nenhum pudor moral, que não tem nenhum caráter, vive se ufanando e se orgulhando de enganar todo mundo e fraudar todo mundo, e tem uma vida dissoluta dessas que a gente não acredita. Como é que pode haver tanta promiscuidade numa pessoa só? É justamente ele que está prosperando, conseguiu comprar uma casa bonita, conseguiu comprar um carro bom, está indo bem na vida, a firma dele está indo de vento em popa, ele está ganhando muito dinheiro. E eu aqui que sirvo ao Senhor, que tento andar direitinho, que tenho meus compromissos com a igreja, que honro o reino de Deus, que procuro seguir a vontade do Senhor, estou aqui metido num monte de dificuldades e numa série de coisas que me tiram o sono durante a noite e não me deixam dormir direito. Aí a gente entra numa crise dessa de Asaf, porque aqui a crise de Asaf era o contrário de Jó. A crise de Jó,
que estava sofrendo também por ser uma pessoa justa e boa, era a seguinte: por que é que o justo sofre? Essa é a pergunta que Jó fazia. A pergunta de Asaf é outra. A pergunta de Asaf é: por que é que o ímpio prospera? Como é que as pessoas más prosperam, enriquecem, parecem estar sempre bem, parecem estar sempre de paz com tudo? E aí Asaf entra nessa crise toda do ímpio. Aconteceram algumas coisas com Asaf, que acontecem conosco também, e é justamente, pelo menos 4 coisas aqui aconteceram com ele, que podem acontecer com a gente entendendo bem a psicologia de como o coração de Asaf funcionou, a estrutura de como Asaf foi lidando com essa situação, e o porquê que ele chegou num ponto de quase dar um chute em tudo e dizer: quer saber do que mais? Eu não quero mais nada disso, eu não quero crer em mais nada, isso tudo para mim é uma grande bobagem. Se a gente compreender direitinho todo o processo que se estabeleceu dentro do coração de Asaf, na sua alma, na sua mente, e entender bem os meandros dessa estruturação toda emocional de Asaf, talvez a gente comece a perceber também o que acontece conosco muitas vezes. E comece a se vacinar e a se cuidar um pouco mais, para que não cheguemos às mesmas dúvidas tão doídas que Asaf chegou, quase a ponto de derrubá-lo e afastá-lo de tudo. A primeira coisa que fica muito clara aqui nesse texto é que a nossa postura sempre procede dos sentimentos interiores que nós cultivamos. A nossa postura, a nossa visão da vida, as nossas decisões, as nossas reações, elas são sempre uma consequência de sentimentos que foram criados dentro de nós e que muitas vezes nós alimentamos. Qual é o sentimento que Asaf está dizendo? Tive inveja. Eu olhava aquela gente que não crê em nada e eles prosperaram. E dentro de mim começou um processo de inveja deles. Isto é, eu queria ter o que eles têm. Eu queria possuir o que eles possuem. E eu não entendia como é que eles têm. Se eles não creem em Deus, se eles não servem a Deus, se eles não têm evangelho na vida, e eu que tenho evangelho na vida e sirvo a Deus e creio em Deus, não tenho. Então, esse sentimento que começou a ser criado dentro de Asaf, que foi mais ou menos o mesmo processo de um sentimento que se estabeleceu no coração do rei Saul, quando ele começou a ver que Davi era o escolhido de Deus, e que Davi estava sendo preparado para reinar sobre Israel, e se sentiu preterido por Deus. Saul se sentiu desprezado por Deus, e começou a olhar Davi com muita inveja, a ponto daquela inveja se transformar num desejo de matá-lo. E Saul tenta 2 ou 3 vezes tirar a vida de Davi. Esse mesmo sentimento, ou sentimentos parecidos de insatisfação com a vida, podem se estabelecer dentro de nós. E essa é a primeira causa das nossas crises pessoais, é quando nós queremos nos comparar com os outros e criamos os sentimentos decorrentes dessas comparações. Quando nós queremos nos comparar com outros, a comparação com outros é uma coisa extremamente nociva, porque se a gente quiser se comparar com outros, a gente sempre vai encontrar quem é pior do que a gente e vai ficar com um complexo de superioridade. Ou vai encontrar alguém que é melhor do que a gente e vai ficar com um complexo de inferioridade. Quando a gente começa a se comparar, e comparar com o que temos com o que os outros têm, o que somos com o que os outros são, e esse tipo de comparação nociva, invejosa, vai acontecendo dentro da gente, vai comprometendo a nossa paz interior, a nossa harmonia interior. E há uma coisa que a gente precisa lembrar, muito especialmente nessa pluralidade da vida, que as pessoas são diferentes e cada um ocupa seu espaço.
As pessoas não são iguais. Muita gente joga futebol, mas só alguns são Ronaldo, Romário. Muita gente escreve, mas só alguns são Dostoiévski, só alguns são Shakespeare. Muita gente compõe música, mas só alguns são Beethoven e Mozart. Nós somos diferentes. Nós não somos capazes de estar em todas as praias. Nessa pluralidade que nós vivemos na vida, nós temos que descobrir qual é o nosso espaço, qual é o nosso quadrante, e tentarmos fazer o melhor naquele espaço e naquele quadrante, porque se começarmos a invejar o que os outros são, desejar o que os outros têm, a gente acaba com a nossa paz interior. Olha, a beleza da vida, como a beleza da igreja, a beleza do reino, é justamente essa pluralidade. Uma pessoa que for viajar comigo, que pegar carro comigo numa estrada, vai ficar meio doido com a maneira como eu monto meu pendrive de som para ouvindo as músicas. Porque começo lá com uma cantata de bar, de repente pula para o novo CD do Chico Buarque. Depois volta para um musical do Cole Porter e vai adiante em Bossa Nova. Depois vem aqui para Porgy and Gas do Gershwin, depois vai adiante e volta para Beethoven. Assim, a pessoa que for tentar acompanhar vai ficar doida e vai dizer: você é louco. Eu falei: eu gosto de tudo. Eu tenho as minhas preferências pluralistas e eu acho que na vida a gente é muito mais banda de jazz do que cantata de bar. Porque exatamente o que dá característica para uma banda de jazz é que em cima da mesma base melódica cada um vai improvisando, cada músico faz o seu improviso, e na vida é assim. A gente não é uma cantata de bar que é aquela partitura e todo mundo segue exatamente o que está naquela partitura. A gente é mais banda de jazz. A mesma base melódica proposta pelo Senhor, e em cima dessa base melódica única, a gente vai construindo nossas improvisações. A gente vai fazendo os rodeios, a gente vai mostrando criatividade. É isso que é a vida. Então, em vez de nos compararmos com os outros e deixarmos que se crie dentro de nós esse sentimento de inveja, de concorrência e de competição, talvez a gente devesse começar a ver que cada um ocupa seu quadrante e deve fazer o melhor dentro daquele quadrante dos dons, dos talentos, das condições que tem. A segunda coisa que estava acontecendo no coração de Asaf, e que acontece conosco, e que detona essas crises pessoais da gente, é que nós criamos preste bem atenção nisso, nós criamos um padrão subjetivo de realidade, e a gente quer aplicar esse padrão subjetivo da realidade na realidade objetiva do lado de fora. Estão entendendo como é que acontece esse processo? Por exemplo, no padrão subjetivo de Asaf, nesse padrão subjetivo de realidade que Asaf criou dentro dele, justo tem que se dar bem e ímpio tem que sofrer. Justo não pode ficar doente e ímpio tem que viver doente. Justo não pode ser pobre e ímpio tem que morrer na pobreza. Esse é o padrão subjetivo que Asaf criou dentro dele. Só que a vida não é assim. A vida é injusta. Você acha que a vida é injusta? Então, bem-vindo à vida, porque ela é injusta. Você está coberto de razão. E não adianta a gente tentar impor para a realidade subjetivações da realidade que a gente faz dentro da gente. Por exemplo, nesse padrão que Asaf criou, o que é que ele diz a respeito dos ímpios? Por que é que os ímpios são maus e deviam sofrer? Porque eles usam orgulho como colar, eles se vestem de violência, do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações, zombam e falam com más intenções, ameaçam com opressão. Então essa gente tem que sofrer muito. Não é possível que gente assim se dê bem na vida. Só que quando ele olhava para a realidade, ele via outra coisa. Ele via: não passam por sofrimentos,
tem o corpo saudável, saradão e forte. Eu aqui penando para fazer uma dietinha. E o camarada que nem está ligado em nada que é princípio moral, com aquele corpinho todo saradinho. Estão livres de todos os fardos. Não são atingidos por doenças. Vão prosperando e aumentam suas riquezas. Aí ele entrava em crise. Porque a realidade subjetiva dentro dele não batia com a realidade de fora. E essa é a segunda causa das nossas crises pessoais. A gente descobre que as nossas expectativas se frustram diante da realidade da vida, porque a gente não define a vida. O nosso sentimento de ansiedade vem justamente disso. A gente queria controlar muito isso. Queria controlar muito a vida. E a gente fica ansioso justamente porque a gente não tem controle absoluto da vida nem dos outros. Porque o outro também me escapa. Eu posso idealizar um monte de coisas para meu filho ou para minha filha e aquilo pode não acontecer porque o outro me escapa. A vida me escapa. Por mais subjetividades interiores que eu forme dentro de mim, às vezes eu fico agindo igual aquela criança que está com aquele brinquedo que tem os formatos, círculo, triângulo, quadrado, e tem as pecinhas, e tem que encaixar o triângulo no triângulo, o círculo no círculo, o quadrado no quadrado, mas ela não quer. Ela pega o triângulo e quer colocar dentro do círculo, ou pega o círculo e quer colocar dentro do quadrado e não se conforma com aquilo. E quando você diz, escuta, o quadradinho tem que ir no quadradinho, o círculo tem que ir no círculo, o triângulo tem que ir no triângulo. Não, tem que entrar. Por quê? Porque é criança. E quando a gente acha que as nossas subjetivações da realidade têm que entrar na realidade, e a vida tem que ser o que a gente acha que ela tem que ser, e as pessoas têm que ser o que a gente acha que elas têm que ser, a gente faz isso porque a gente também é crianção. A gente também é meninão. E a gente vive isso e cria uma série de revoltas interiores, porque a gente quer que a vida seja de uma forma, mas a vida não é daquela forma. A terceira coisa que acontecia aqui era que, muitas vezes, e era o que estava acontecendo com ele, nós alimentamos um sentimento de autopiedade, como se nós fôssemos as vítimas da conspiração do universo contra a gente. E aí a gente se coloca no papel de vítima e repete o que o Asaf está dizendo aqui. Olha só o que Asaf está dizendo aqui. O dia inteiro eu sou afligido. Todas as manhãs eu sou castigado. Já devia estar morto há muito tempo se acontecia mesmo isso aí. Sabe o que eu estou falando? Claro que não era isso. Claro que não. Ninguém sobrevive se acontece isso de fato. Isso era a maneira de se vitimar de Asaf. A maneira de chamar a atenção dos outros para ele. Muitas pessoas se colocam como vítima da vida e das circunstâncias, porque o que elas querem, na sua carência profunda, é chamar a atenção das pessoas para ela. E aí, a maneira delas verem a realidade, elas distorcem. Não são do otimismo do Cândido, do Voltaire. Voltaire fez um romance chamado Cândido. Cândido era uma pessoa extremamente otimista, ele vivia dizendo: eu moro e vivo no melhor dos mundos. Mas aí tem o outro lado dos extremamente pessimistas que dizem: eu vivo no pior dos mundos. E a gente extremamente cética e pessimista e negativista com uma série de coisas. Gente que se sente bem se colocando como vítima de tudo. Não foi à toa que Jesus perguntou para aquele paralítico de Betesda: você quer andar?
Porque tem gente que pode e não quer, porque é uma situação muito cômoda ser vítima. É uma situação muito cômoda atrair a pena dos outros. É uma situação muito cômoda viver no centro da compaixão dos outros. E era isso que estava acontecendo com Asaf. Ele se sentia uma espécie de vítima do universo, uma conspiração contra ele. Eu estou sofrendo e ninguém tem pena de mim. E ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de Baudelaire. Estou aqui, nessa frustração imensa da vida. Essa é a terceira causa das nossas crises pessoais. Falta para a gente, muitas vezes, maturidade suficiente para lidar com as adversidades da vida. Visão madura para lidar com os problemas da vida. A gente vê a coisa por trás das lentes da autopiedade. A gente enxerga a realidade e interpreta a vida por trás dos óculos da vitimização. E aí tudo vai parecer mesmo muito torto. Tudo vai parecer sempre muito errado. Então é a visão dos outros. Por pior que seja uma pessoa, ela nunca é esse demônio que Asaf estava fazendo desses ímpios. Tá certo, você tem lá uma pessoa que frauda o patrão dela. Mas de repente ela conta bem piada e todo mundo ri com as piadas dela. Sabe? Ela tem uma qualidade tem uma qualidade aí. Ou assobia bem, olha, é um péssimo filho, só dá desgosto para a família, mas assobia bem, que é uma coisa doida. As pessoas não são essa coisa só noite ou só dia. As pessoas não são esses extremos. É o nosso olhar por trás das lentes da autopiedade, ou por trás das lentes dos absolutismos da vida, é que a gente vê as pessoas dessa forma. E aí a gente precisa amadurecer, precisa crescer, e precisa aprender a lidar com as coisas difíceis da vida, para a gente não ficar se sentindo uma vítima do universo. Para não ter piedade de si mesmo. A pior coisa que pode acontecer para uma pessoa é ela ter piedade de si mesma. É ela ficar com pena dela o tempo todo. É ela se sentir vítima da existência. A quarta coisa que acontecia é que às vezes, e isso acontece também com a gente, a nossa interpretação dos outros é sempre relativa, porque a gente esquece, na nossa interpretação relativa dos fatos e das pessoas, que as pessoas são uma foto. As pessoas são uma foto. E às vezes a realidade a gente não está vendo. Asaf via a foto daquelas pessoas. Elas pareciam que estavam rindo sempre. Elas pareciam muito saudáveis. Elas pareciam estar sempre em paz. Elas pareciam estar sempre numa festa. Mas só pareciam porque as pessoas são uma foto, entende? Vai ver por trás o que está acontecendo. Vai ver a realidade delas. As pessoas que aparecem nas revistas caras, com aquelas fotos, aqueles famosos, que a gente olha para aquilo e diz, gente, que gente feliz. Que gente feliz é essa? Vai ver a vida deles lá no fundo, vai ver por trás o que é que está acontecendo. Vai ver o momento que eles botam a cabeça no travesseiro, o que eles pensam. É que tem gente que sabe fingir melhor. E tem gente que sabe disfarçar melhor. A gente vive esse momento de redes sociais e Face e Instagram e etc, em que o negócio é postar imagens. E às vezes a gente vê imagens de pessoas.
todo mundo rindo, todo mundo feliz, todo mundo alegre. Vai ver por trás. Vai ver os dramas. Vai ver os problemas de família. Vai ver as tragédias familiares. Vai ver os medos. Vai ver as inseguranças. Vai ver as culpas. Vai ver as insatisfações. Por trás da imagem existe uma realidade que a gente não conhece. Parece que está bem. Parece que está feliz. Essas são as nossas visões relativas. Aí Asaf diz: até que eu entrei no santuário de Deus, isto é, até que eu entrei na presença de Deus. Aí Deus me lembrou uma coisa: é só aparência. Quando a minha justiça se levantar, não sobra um. Quando eu começar a botar as coisas em ordem, não sobra um. Cuidado, não se deixe levar pela aparência. Quando eu começar a agir e começar a botar coisa a casa em ordem, não sobra um. Foi isso que Asaf aprendeu, mas não lá, na presença de Deus, foi que ele descobriu que a visão dele a respeito da vida era relativa e só há um absoluto, que é a justiça de Deus e a maneira como Deus faz as coisas. Aí ele entendeu que aquilo era pura ceva. Aquela turma estava engordando para virar toucinho. Entende? Era pura ceva. Gente que achava que estava sendo esperta. Gente que se achava muito malandra. Gente que se achava que estava sempre tudo certo para ele. Gente que achava que sempre ia se dar bem. Pura ceva. Porco engordando para virar toucinho. Um dia, a justiça de Deus começa a botar a coisa em ordem. E aí não sobra um. E aí Asaf percebeu: eu estava tendo inveja, era dessa gente. Era dessa gente, era dessas imagens, era dessas fotos, era dessas aparências, era dessa casca, era dessa artificialidade, era dessa superficialidade, era da imagem que eu estava tendo inveja. E agora Deus está mostrando para ele a essência das coisas. E aí ele diz: que coisa. O quarto motivo das nossas crises pessoais é esse. É que a gente esquece que no final, o que vai prevalecer é a justiça de Deus e a vontade do Senhor. Foi isso que o salmista aprendeu. Foi isso que ele viu. E é por isso que no final do processo, ele vai dizer: olha, bom mesmo é estar com Deus. As outras coisas são todas relativas e vão todas elas pulverizar no relativismo das coisas todas. Mas bom mesmo é estar com o absoluto de todas as coisas, que é o Senhor, que é a sua palavra e que é a sua justiça. E aí, Asaf empreendeu uma outra coisa que eu quero lembrar só para a gente terminar. Asaf descobriu principalmente que o que fazia bem a ele não era algo que Deus tinha dado a ele, mas o fato de Deus ter se dado a si mesmo a ele. Asaf descobriu que mais importante do que ter uma bênção de Deus é ter o próprio Deus na nossa vida. Mais importante do que a gente ficar negociando bênçãos de Deus, é a gente lembrar que Deus mesmo está na nossa vida. O melhor dom que Deus nos deu dele foi Ele mesmo. E aí Asaf, quando chegou a essa conclusão, ele disse: não tem lugar melhor para eu estar do que na presença do Senhor, onde todas essas coisas se iluminam na minha cabeça. Essa manhã, quando você sair daqui e for tentado por sentimentos que brotam dentro da gente a respeito dessas coisas todas, a duvidar da bondade de Deus, volte e se lembre: Deus é bom. Deus é bom e me ama.
Deus é bom, me ama e tem um propósito para a minha vida. Isso é absoluto e o resto tudo é relativo. Lembre-se que você sai do templo, mas Deus não sai de você. Lembre-se que o culto chega ao fim, mas Deus continua dentro de você. Lembre-se que aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar no dia do Senhor Jesus. Lembre-se que o maior presente que você tem de Deus não são as bênçãos, não é conseguir uma coisa aqui e uma coisa ali. O maior presente que você tem de Deus é o próprio Deus na sua vida. Esse é o maior presente que você podia ter. Que Deus nos ajude a refletir sobre isso e a confiar nisso. Amém. Amém.